porque vencemos. Não vai ter golpe. Foi cancelada. Votação do impeachment foi cancelada, fiel. Isso aqui é Corinthians, porra. Juntos somos mais fortes. Juntos, Gavião, Estopim, toda a fiel é mais forte do que o conselho. Esse conselho, boa parte, tem gente boa lá, mas boa parte desse conselho aí só serve para destruir o Corinthians, porra. Fiel, vencemos mais uma. Não dentro de campo, mas agora foi nos bastidores. Justiça, cancela a votação. Gostou? Fortalece com like e comenta. Eu quero ver a sua opinião. Fortalece com like aí, fiel. Depois de uma notícia dessa, vamos bater os 1000 likes, porque nós é Corinthians, fiel. Representa. Falar desse jogo, mas antes, deixa eu chamar o Vladimir Bianchini, porque ele está a tarde toda acompanhando a votação sobre o impeachment do presidente do Corinthians no Parque São Jorge e tem informação para trazer para a gente. O clima é tranquilo, a gente está vendo só um choque passando ali atrás dele para dar um oi para a galera, abriu a porta. Vlad, conta para a gente o que aconteceu aí hoje, resume para a gente a situação, por favor, amigo. Notícia de última hora, Dani, por meio de uma liminar na Justiça, não vai ter votação do impeachment hoje. O próprio Augusto Melo entrou com um pedido na Justiça, então foi suspensa a votação do impeachment. Não teremos hoje a votação. Era aguardado que fosse por volta de umas 7h30 começasse, né, todo o processo, eram 301 conselheiros que votariam se caso 151 votassem a favor do impeachment, o Augusto seria afastado do cargo, depois seria convocada uma assembleia dos sócios, aí sim, se os sócios votassem a favor do impeachment, ele seria destituído do cargo. Desde o começo do dia a gente vê uma movimentação aqui no Parque São Jorge. O Corinthians tentou entrar realmente com uma liminar, já estava via judicialmente tentando que não tivesse essa votação. Torcedores organizados já no começo da tarde aconteceram aqui ao Parque São Jorge. Um grande efetivo da polícia, por volta de 500 policiais aqui da Polícia Militar do Choque, como você mesmo disse, cavalaria. E eles organizaram todo o trânsito aqui na região, fecharam a rua aqui São Jorge, colocaram várias barreiras aqui para que os torcedores não chegassem tão perto daqui. E tem uma grande concentração de torcedores organizados na rua São Jorge, ali para minha esquerda. Até vou pedir para o Rodrigo, nosso cinegrafista, mostrar um pouco para lá como que está a concentração. A gente vê ali o pessoal com bandeiras, com faixas, protestos. E o que acontece? A gente vê que desde o começo da tarde eles chegaram. E a gente vê muito questão eles vão contra a questão do impeachment, contra essa votação. E até o momento o que a gente tem é isso. Se não tiver nenhuma mudança, hoje não tem mais votação. O que era aguardado acontecer aqui no Parque São Jorge não vai acontecer, Dani. Boa, Vlad, obrigado pela informação. A gente está vendo ali um grande número de torcedores concentrados, né, na porta do Parque São Jorge, por isso também o reforço do policiamento que precisa acontecer para evitar qualquer situação mais grave, mais extrema. Agora, se você abre uma votação como essa, Pascoal, eu fico com a sensação que é melhor que se vá até o final. Claro, a tentativa é segurar, reverter o quadro, mas me parece que isso vai virar aquele tipo de liminar que entra hoje, cai amanhã, começa de novo, uma outra liminar. E aí você estende um problema que uma hora vai ter que ser olhado e resolvido. É porque depois da liminar você tem que dar a definição para aquela liminar, né? Sim. Então, quando você tem, porque chama uma medida em caráter liminar, é porque é para dando início ao processo. Depois esse processo vai ser desenvolvido e apontar de maneira correta ou não. Às vezes eu fico pensando assim, se a justiça comum tem todo esse poder de interferir no que está sendo decidido num clube, né? Porque há o foro exclusivo do clube para esse tipo de situação. Eu disse aqui há cerca de 3 semanas que o impeachment estava mais vivo do que nunca no Corinthians e sabendo disso, sabendo que a situação não estava boa, o próprio presidente do Corinthians já tinha entrado pelo menos umas 3 vezes antes com pedido de liminar em 3 varas e nenhuma dessas varas concedeu a liminar, entendendo que o clube deveria decidir o seu próprio destino. Mas aí um juiz acaba dando uma liminar e impede. Essa votação deveria ter acontecido na última quinta-feira. O Augusto conseguiu levar até segunda-feira numa tentativa de estender e convencer os conselheiros de que ele não deveria ser afastado do cargo. Mas vocês já leram o conteúdo do que foi apresentado, dos acontecimentos do Corinthians? Vocês já leram isso? Vocês tiveram essa curiosidade de ver? Eu tive a curiosidade de ver. Só nesse ano, que ainda não terminou, o Corinthians já estendeu mais 350 milhões de dívida.
Então, a gente vai começando a ver, começando a perceber, e as coisas... O Corinthians não para de entrar no buraco. O Corinthians não para de entrar, como eles dizem, numa gestão temerária. Então, as coisas no Corinthians são... O campo está espetacular, o Corinthians em franca recuperação, se ganhar do Bahia, essa esperança de chegar na Libertadores da América, o Bahia pode, por um empate, também chegar à Libertadores, o que não tem há tantos anos, mais de 50 anos que o Bahia não vai para a Libertadores. Então, gente, o campo diz uma coisa, mas o que está sendo feito na administração do Corinthians é completamente diferente. E acho que os conselheiros deveriam decidir isso. É só a minha impressão de que o foro para decidir isso é o Conselho do Corinthians. E não tem só esse pedido de impeachment, não. Tem um outro pedido do CORE, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização. Tem um pedido no Conselho, de um grupo que está fazendo um trabalho de avaliação, e tem um outro do CORE, do Conselho de Orientação e Fiscalização, que diz que a gestão é temerária. Então, são 2 pedidos, não tem um pedido só. Então, são coisas que acontecem no Corinthians, e eu lamento profundamente que isso aconteça. Lamento profundamente, porque o Corinthians precisava encontrar um norte, precisava encontrar uma direção e melhorar tudo isso. Claro que o torcedor do campo fica inebriado com o time que está fazendo uma campanha que vem com 7 resultados positivos, vem se recuperando no campeonato, uma virada espetacular contra o Criciúma, e todo mundo sabe que é difícil jogar contra o Criciúma em Santa Catarina, uma virada de 4-2 monumental do time do Corinthians, mas os problemas administrativos são enormes. O torcedor médio, o torcedor comum, obviamente, ele está mais preocupado com o futebol, né, de maneira geral, porque ele não está diretamente ligado ao clube em si, espaço físico. Mas a informação, Mauro, é que os conselheiros já estavam todos na porta para a votação. E chega a liminar, que suspende tudo isso de última hora. Eu não vejo como isso facilita qualquer processo futuro. Este ano, beleza, mas o processo futuro, eu acho que ele fica muito comprometido. Não, sim. Só que, assim... Hoje de manhã tinha sido negada. A justiça negou o pedido. 3 vezes, Mauro. Pô, negou. Porque aí vai em varas diferentes, né? Em varas de justiça diferentes, até que você consiga o positivo. Os caras já estão lá, porque se tivesse dado logo de manhã, ninguém tinha nem ido. Torcedor não tinha ido lá. Tem uma parte da torcida lá, está lá soltando fogos, que tem uma parte que apoia, que acha que pode ser golpe. Agora está do lado do presidente, soltou fogos com essa decisão do Romeu Tuma. Agora... Precisou chegar agora. O futebol fala muito alto. Lá, ó, estão cantando, ó, porque foi isso aí, ó. Isso aí é porque suspendeu, né? Não é a maioria, mas essa turma já teve contra, quando o time estava ruim, agora já está a favor. E aí ficamos o dia inteiro esperando, vai ter, não vai ter. O cara que vai votar vai para lá, né? Claro. Sai a notícia, olha, caçaram a liminar e tal, não acataram, melhor dizendo, a liminar, não acataram. E aí... Por quê? Porque o presidente diz que o Romeu Tuma não teria seguido os trâmites legais, que será, e aí eu acho que ainda vai acabar acontecendo, esperar o processo judicial terminar, fora lá, que é sobre a Vaidebet, que é isso que o presidente quer, o Augusto Melo. Não, espera lá, vamos ver o que vai dar lá, depois vocês me julguem aqui. Está contando com a morosidade da justiça para, de repente, terminar o mandato. Esse era o anseio do Augusto, porque é o seguinte... Só que os bancos, só um detalhe, os bancos estão demorando para dar para a polícia números que comprovem saída e entrada de dinheiro, nome em nome. Então a polícia alega... Esse processo vai levar mais de ano. Não sei, pois é, a polícia alega que não tem como dar um veredito final porque ela não tem os dados suficientes que os bancos ainda não entregaram. Não é que está negando, eles não entregaram. Ele quer que espere esse julgamento para depois. Eu acho que você tem razão. Isso ele está tentando a morosidade da justiça. Fala, pastorzinho. Esse processo da Vaidebet, ele é um boletim de ocorrência que está sendo apurado pela polícia. Era isso que eu ia explicar. Isso não se transformou na justiça em um inquérito. Perfeito. E precisa se transformar... investigação. Investigação. O presidente do Conselho Deliberativo tinha dito àquele grupo que ele nomeou para fazer a avaliação da administração do presidente, Augusto Melo, que se esperasse a conclusão da polícia. Mas esse grupo, de acordo com os documentos já recebidos e outros tantos documentos que foram pedidos e não foram entregues, eles perceberam que há uma gestão temerária. O Corinthians pode entrar numa situação insolúvel.
Sim. Esse é o grande problema. Não é o problema do time se classificar para Libertadores ou não. Não é o problema de pegar adiantado o dinheiro da televisão e o ano que vem já não vai ter esse dinheiro. Entendeu? Não é esse o problema. O problema está na gestão temerária, que o time pode entrar numa situação ainda mais agravada do que já teve nos últimos anos. É esse o problema. Agora, a indicação era, espera sair o procedimento da polícia e aí a gente vai ter todos os documentos necessários para ter um impeachment ou não. É isso que o Augusto está querendo. Ele está se agarrando numa situação que pode ser prejudicial a ele. Ele está se agarrando, na verdade... É aquele negócio seguinte, na enchente, passou um jacaré, ele se abraçou no jacaré. Agora não sabe o que vai acontecer. Ele está se agarrando, na verdade, no que é o processo judicial fora do futebol, né? Você abre uma investigação, quando a polícia concluir essa investigação, ela define se isso vai ou não ser entregue ao Ministério Público como inquérito, e aí o Ministério Público define se vai apresentar denúncia para transformar isso num processo judicial, que é aí que passa a ser julgado. Então, são muitos passozinhos. E aí, enquanto isso não é concluído, ele está tentando ganhar tempo, concluir o que ele tem para fazer no clube como presidente e, quem sabe, conseguir dinheiro para estruturar tudo isso que está sendo questionado internamente, né? É o que eu compreendo dessa situação, Tetra. É difícil, situação complicada. Se dentro de campo o Corinthians começou a se organizar e com o seu treinador e seu time muito próximo de conseguir uma vaga que ninguém acreditava numa pré-Libertadores, fora de campo as confusões, os problemas, eles continuam e vão piorando. Mas assim, não estou aqui como advogado de ninguém. Mas ele está se apegando numa coisa que a lei permite, porque realmente, se ele não foi julgado ou se esse processo ainda não foi para julgamento, já vão tirar ele? Porque, pelo que eu entendi, esse pedido de impeachment é em cima do problema da Vaidebet. Esse é um dos pontos. Vocês podem me ajudar. Tem outros? Existem outros pontos que é da gestão. Outros problemas que coloca ele como realmente o culpado? Não, isso não existe. O que existem são suspeitas de fraudes, suspeitas de transações, mas não existe nada realmente fundado. Não, no caso da Vaidebet, esse caso que o Zinho falou, que está na justiça. A minha opinião, desculpa, Pascoal, a minha opinião, para entregar para vocês, não vou ficar me alongando, primeiro tem que ver se o presidente é o culpado pelaquilo que estão tentando tirar ele da presidência. Agora, tirar antes de ser julgado, eu também não entendo. Então, ele está se apegando nisso com razão. E aí, assim, só para a gente esclarecer também um outro ponto, né? Depois dessa votação de hoje, caso fosse aprovado o processo de impeachment, ele não seria impeachmentado hoje, ele seria afastado para que a votação do impeachment fosse feita e a partir desse resultado é que aí se resolveria se ele seria ou não definitivamente afastado do clube. Aí iria clube. Entrar a votação dos sócios. Exato. Mas tem dois pedidos aí, né? Acabou de entrar um pedido, né, semana do Conselho de Orientação e Fiscalização. O CORE também que não tem nada a ver com a Vaidebet. O que eles estão dizendo? Que as contas não foram auditadas como deveriam. Aí está falando sobre a administração. É isso que o Pascoal fala aí de gestão temerária e tal. Eles estão preocupados com os números, independentemente da Vaidebet. Aí já é um outro processo. Você está administrando mal, sei lá, você não está prestando conta como deveria. Isso aqui gastou por quê, não sei o quê. E isso também pode levar ao impeachment. Então já é uma outra coisa. E aí essa não depende da polícia. Essa não depende do julgamento que está sendo feito. O processo administrativo interno administrativo do clube. Interno, olha, as contas aqui, nós não aprovamos o balancete, etc. Quem está fazendo Quem está fazendo isso, presidente? O Conselho Interno. Conselho de Orientação e Fiscalização, o CORE. O Corinthians tem um CORE, que é o Conselho... que analisa contas. Não é oposição, não, né? Não, é um órgão interno do clube. É um órgão interno do clube que já tinha... é presidido pelo Romeu Tuma, né? Não, o CORE não. O CORE, o Conselho... O Romeu Tuma é o presidente do Conselho Deliberativo. Tem ex-presidentes, tem gente, ex-presidentes. É a turma que seria da parte ética de qualquer clube. Todo clube tem um conselho lá, entre parênteses, ético. Vou cuidar aqui, essa coisa não está sendo bem conduzida, ou tá. Vamos analisar o balancete, por que gastou, não gastou, etc. Não botaram nisso a história da Vaidebet. Agora, o que o Zinho pergunta, não sei.
Tem vários ex-presidentes também que participam desse core. Exato. Provavelmente são de oposição, enfim. Tem isso também. É bom a gente separar, né, Pascoal? Porque, assim, se ele for condenado por alguma infração no contrato com a Vaidbet pela justiça, aí ele não vai ser impeachmentado, aí ele vai responder judicialmente fora do clube. É uma outra coisa. O impeachment hoje era um pedido dos conselheiros, também por suspeita nesse processo, mas que não tem nada judicialmente comprovado. É o que o Zinho traz pra gente como motivo de espera. Exatamente isso. A polícia aguarda, como disse o Mauro, os documentos dos bancos para que haja o chamado a interligação dos fatos, né? O dinheiro entrou aqui e foi derivado para cá, para lá, para cá, vai apontar todos os chamados vasos comunicantes, né? Para todos os ramais do acontecimento. E aí todos iriam responder a respeito dessa situação. No caso do Core, que pediu impeachment também, o Core pede o impeachment por gestão temerária, por não apresentação de valores de contas, por não apresentação de contratos, por não apresentação de contratos que tenham dois ou três participantes para que houvesse o menor custo. Então, rapaziada, é o seguinte, quando era o Duílio, Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, toda a coxa, eu não via Core, não via ninguém fazendo esse alvoroço todo. Porra, não foi esse Core aí que aprovou as contas do Duílio? Duílio que teve aquele lance lá com a Tausa. E aí? Fiel, o Augusto Melo pode fazer o que for aí, eles vão fazer de tudo para tirar ele de lá. Agora eu repito, se o Augusto Melo realmente tiver culpa, que faça o impeachment. Agora espere a polícia, espere sair o inquérito da polícia e a polícia tomar uma decisão. Mas não. Ó, se as ratazanas voltarem para o Corinthians, aí ó, Corinthians vai virar uma portuguesa da capital, Corinthians vai virar o quê? Um figueirense da vida e por aí vai. Se a ratazana voltar para o Corinthians, só vai ter uma solução, SAF. E é isso que muitos querem. Querem que o Corinthians vire SAF para quê? Porque na hora de vender, eles vão tirar a comissão deles, entenderam? Comenta aí, dá a sua opinião aí. E não esquece de fortalecer com like e vai Corinthians.